Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos mais uma reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Hoje, refletindo sobre essa Eucaristia no Evangelho de João. É o nosso 10º encontro. Vamos refletir o capítulo 6º do Evangelho de João, do capítulo 46 a 58. É claro que, devido a este texto riquíssimo, provavelmente eu teria que ainda refletir mais outros 2 encontros, sendo que o primeiro, que nós já fizemos, este de agora e mais 2 encontros, para podermos entender a profundidade desse discurso de São João. Então vamos ouvir São João, capítulo 6º, do versículo 46 ao versículo 58. Nos diz Jesus: não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Esse é o texto que nós acabamos de escutar. Vamos continuar então esta nossa reflexão sobre a Eucaristia. E vamos tratar aqui uma exposição de São Tomás de Aquino, em seu comentário ao Evangelho de São João. O Senhor Jesus afirma que Ele é o pão que desceu do céu. Ele diz: este é o pão que desceu do céu.
Ele apresenta o pronome demonstrativo este, mostrando-se a si mesmo. Mas esta não é a significação do Senhor, mas é o próprio Senhor que acrescenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor diz que ele desce do céu. É o pão que pode dar a vida. Ele afirma: eu sou isto. Eu sou o pão que desce do céu. E por descer do céu, dá a vida inesgotável. Quando ele diz, eu sou o pão descido do céu, nós vamos ver nos outros encontros, mostra a sua origem divina. Ele veio do céu, ele veio de Deus. Essa realidade visível, chamada de pão, é uma realidade divina. E ele diz, e pelo fato de ter descido do céu, ele dá a vida inesgotável, porque todo alimento nutre segundo a propriedade de sua natureza. O alimento físico alimenta a natureza física. O alimento espiritual alimenta a natureza espiritual. Mas as coisas do céu são incorruptíveis, então jamais elas podem ser comparadas com os alimentos físicos, né? E porque o pão do céu não se corrompe, porque é divino, porque vivifica o tempo todo, né? Mostra que ele vivifica porque ele permanece. Quem dele come não morre, como o fruto da árvore da vida do Gênesis, no capítulo 3, do versículo 22. E Jesus diz, eu sou o pão vivo. No primeiro momento, Jesus fala de si mesmo. E no segundo momento, afirma que o pão que eu darei é minha carne. No primeiro momento, Jesus fala, eu sou o pão vivo. Ele fala de si mesmo, quem ele é. No segundo momento, mostra seu poder. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Então ele diz, eu sou o pão vivo, o pão vivente. E por isso pode dar a vida. Evidentemente, o pão corporal não vivifica, o pão físico, perpetuamente, para sempre, porque não tem em si a vida. Nisto, não se pode afirmar que Cristo é puro ser humano, homem, pois se o fosse, não teria descido do céu. Seu poder é dar a vida eterna, e por isso diz, se alguém come deste pão, a saber espiritualmente, viverá, não só no presente, mediante a fé e a justiça, mas também eternamente. No capítulo 11, 26 do Evangelho de João, Jesus afirma, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais, para sempre, eternamente. Logo, Jesus fala do corpo quando diz, o pão que eu darei é minha carne. Ele disse que é o pão vivo,
E para que não possamos entender que ele disse somente em palavra, ou segundo a carne, que é a fragilidade da carne humana, mostra que sua carne é uma carne vivificadora. Porque quando a palavra se fez carne, a carne de Jesus se torna uma carne vivificadora, porque a origem divina assumiu a fragilidade humana que foi gerada em Maria. Então, é um órgão da sua divindade, pois, como instrumento, atua por virtude do agente, assim a divindade de Cristo é vivificadora. Também a carne de Cristo, em virtude da palavra, unida a ela. A palavra se fez carne, se uniu a uma carne frágil humana, a humanidade. E esta realidade da carne humana é uma realidade que traz consigo uma unidade perfeita e completa com a divindade quando a palavra se fez carne. E diz assim: em virtude da palavra unida a ela, vivifica. Daqui que Jesus, nós vemos nos evangelhos, só em tocá-lo curava os enfermos. Se tocava a humanidade de Jesus, e essa humanidade, por estar unido à divindade, era portadora também da cura. A carne unida à divindade, a propriedade da carne, a propriedade divina, no único Cristo, Senhor Jesus. Assim Jesus diz: eu sou o pão vivo. É pertinente à virtude, à força da palavra. Eu sou o pão vivo, pertinente com a comunhão de seu corpo, isto é, o sacramento da Eucaristia. Podemos considerar 4 coisas sobre o sacramento da Eucaristia. Primeiro, a aparência. Segundo, a autoridade que institui. Terceiro, a verdade do sacramento. E quarto, sua utilidade. Vamos no nosso primeiro ponto, a aparência. Este é o pão. Faz lembrar Provérbios, capítulo 9, versículo 5. Vinde e comei meu pão. A razão disto é que este é sacramento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que surge da unidade do corpo, a partir de muitos fiéis, onde este sacramento é da unidade da igreja. Vê lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5. Todos somos um só corpo. Porque o pão se faz a partir de diversos grãos. É por isto, é como a aparência deste sacramento. É uma analogia. E por isto Jesus diz: o pão que eu darei é minha carne. Segundo, o autor deste sacramento é Cristo. Embora que quem consagra é o sacerdote, no entanto, Cristo mesmo dá poder e efeito ao sacramento, pois o sacerdote consagra na pessoa de Cristo. Daqui que em outros sacramentos, o sacerdote usa as suas palavras, ou as palavras da igreja. Mas aqui, no sacramento da Eucaristia, ele usa as palavras de Cristo. Pois assim como Cristo deu por vontade própria, livremente, seu corpo à morte, assim por seu poder,
se dá em alimento. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Tomando o pão, o abençoou e o partiu, e deu a seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E por isso disse que eu darei, porque não havia instituído esse sacramento, que será instituído na ceia, antecipando a cruz. Terceiro, a verdade do sacramento está presente quando ele diz: é minha carne. Não diz, significa minha carne. Ele não diz que significa minha carne, ele diz, é minha carne. Mas diz, é minha carne, sou eu. Porque, segundo a verdade, aquele que se consome carne é verdadeiramente o corpo de Cristo. Mas, como nesse sacramento está contido Cristo inteiro, na Eucaristia está o Cristo todo, porque diz somente, é minha carne. Então, por que Jesus só diz, é minha carne? Se no sacramento Jesus está presente totalmente, né? Você deve saber que naquele sacramento místico está contido Cristo inteiro segundo a verdade. Mas o corpo está ali pela força da conversão. Isto é, o pão se transforma em Cristo todo. O vinho se transforma no mesmo e único Cristo todo. A divindade não se separa do corpo de Cristo. É o único Senhor. Se separasse a divindade do corpo, não existiria mais divindade no sacramento, e ele seria só pão físico. Se nutrido de sua morte, alguém fizesse a consagração, não estaria ali a alma de Cristo, mas o corpo tal e qual estava na cruz ou no sepulcro. Pois bem, ele diz carne, porque como esse sacramento é em memória, anamnese, da paixão do Senhor, segundo 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 11, versículo 26, toda vez que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciareis a morte do Senhor. Não é? Então, essas palavras fazem parte daquele mandamento de Jesus, fazer isto em minha memória. Mas a paixão de Cristo foi por debilidade. Né? Isto é, segundo vemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Morreu, foi crucificado pela fraqueza. Então, para insinuar a fraqueza, a debilidade, ele diz, é minha carne, sentido de debilidade. E essa carne, que tem sentido de debilidade, é portadora de vida, porque essa carne não é uma simples carne, um simples corpo, mas é um corpo onde se faz uma unidade de uma palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quarto, sua utilidade é grande e cósmica, é universal. No primeiro ponto deste quarto ponto, grande porque realiza em nós a vida espiritual, finalmente eterna. Como se disse que este é sacramento da paixão do Senhor, contém em si o Cristo sofrente, o Cristo, né, da cruz, efeito da paixão do Senhor, e é inteiro
efeito deste sacramento. Este sacramento é a aplicação da paixão do Senhor a nós, essa paixão do Senhor que nos foi dada por nós, pois não era adequado que Cristo estivesse sempre conosco, segundo sua presença, e supre esta presença por meio deste sacramento, onde se manifesta que a destruição da morte que Cristo destruiu ao morrer e a reparação da vida que realizou ao ressuscitar são efeitos deste sacramento. 4.2 É cósmico, universal, católico, pois a vida que confere não só a vida de um só homem, mas do mundo inteiro, pois ele é vítima propiciatória. Na primeira carta de João, do versículo 2, versículo 2. Propiciatória por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, nós vamos ver, que este sacramento tem efeito universal, porque não só o sacramento consegue o efeito, mas também é aquele por quem ora a Igreja toda, tanto os vivos quanto os mortos, formam a Igreja toda. A Igreja não é formada somente daqueles que vivem nesta temporariedade, nesta duração da vida. O corpo de Cristo tem a ver com a Igreja toda, e não simplesmente uma igreja que é limitada a um espaço de tempo. Então, é o Cristo todo. A Eucaristia é alimento para a igreja itinerante, a igreja em caminho. Mas todos formam um único e mesmo corpo em Cristo Jesus. Então, com esta reflexão, eu só quero, então, comentar uma parte do texto, que depois, aos poucos, nós vamos também caminhando nos próximos encontros. Jesus começa, então, na leitura que fizemos, afirmando: não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Então, vamos lá, só esse versículo, para entendermos o que Jesus está apresentando-nos. Não que alguém já tenha visto o Pai, isto é, ninguém viu o Pai. O Pai é revelado pelo rosto do seu Filho. Então, quando você vai lá no capítulo 1, no versículo 18, quando nós vemos lá São João dizer no seu prólogo do Evangelho, do início do Evangelho, ele diz: ninguém jamais viu o Pai. Esse ninguém é um advérbio de negação restritivo, ninguém mesmo, nenhum ser viu o Pai. O Filho unigênito, que está voltado ao seio do Pai, que está na intimidade do Pai, que está voltado a uma relação entre Pai e Filho, que são distintos, não se confundem. Porque a propriedade daquilo que faz o Pai ser Pai é diferente da propriedade daquilo que faz o Filho ser Filho.
O que faz o pai ser pai? O pai é pai porque gera, não no tempo. Ele gera o filho na eternidade. O filho é filho porque foi gerado, é gerado. Então, o filho é gerado na eternidade pelo pai. Então, ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito, que está voltado ao seio do pai, no sentido de relação, né? Distinção de pessoas, mas unidade. Então, o filho que está voltado ao seio do pai é quem nos deu a conhecer. Essa palavra conhecer, ela é tão interessante. Vou falar uma palavra feia em grego. Não é feia não, mas é expressão. Significa egesexato. O filho é exegese do pai. É a explicação, a exposição do rosto do pai. Só se pode ver o pai através do filho. Quando Filipe, em determinado momento do Evangelho de João, vai pedir a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. A resposta de Jesus a Filipe foi o seguinte: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me viu, viu o Pai. O rosto do Pai revela o rosto do Filho, o rosto do Filho revela o rosto do Pai. Então, não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Vem de Deus significa origem divina. Aquele que vem de Deus, que tem uma origem divina, assume em Maria uma realidade humana que é chamada de carne. O verbo, a palavra, se fez carne. E ao fazer a sua carne, habita entre nós, arma sua tenda entre nós, caminha conosco. É Deus conosco. Então, no nosso próximo encontro, vamos continuar esse próprio texto, trabalhando aos pouquinhos, mostrando essa dimensão eucarística que nós vimos no Evangelho de São João, no capítulo 6. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.